Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a irmã Mamalifa Poreco, eu sou co-secretária executiva da Comissão JPIC da UISG e USCA em Roma. Temos opção de tradução e interpretação em todas estas línguas que vocês estão vendo na tela. Por favor, escolham a língua que vocês se sentirem mais confortáveis. Embaixo da tela, vocês vão encontrar um globo. E aí vocês poderão escolher as línguas que vocês querem escutar. É um prazer dar as boas-vindas a vocês a este diálogo importante sobre as celebrações litúrgicas da Jornada Mundial da Oração para a Criação com a nova missa promulgada o ano passado pelo Papa Leão. É um prazer para nós ver tanto interesse neste evento com quase 2.500 pessoas que se registraram de todo tipo de organizações eclesiais e todos os cantos do mundo, pois nosso Zoom tem um limite de 1.000 pessoas. Também encorajamos as pessoas a se conectarem em nossos canais paralelos do YouTube. Esse webinário foi coorganizado por vários corpos da igreja que aparecem aqui. Esses incluem corpos episcopais continentais, como a CELAM, o SECAM, CCEE, FAB, que representando os bispos da América Latina, África, Europa e Ásia. Também temos redes globais de congregações religiosas, o ISG e USCA. Também temos várias redes globais e associações ligas que incluem Movimento Laudato Si, União Mundial das Organizações das Mulheres Católicas, a Aliança Verde Dom Bosco, Movimento Focolar, o Pacto do Clima Católico, a KDIO. Vai haver representantes de cada um desses três grupos. Então, para começarmos, em nome das associações ligas, vamos abrir com a oração da Mônica Santa Marina, que é presidenta da União Mundial das Organizações das Mulheres Católicas. E a oração vai ser lida em espanhol. Obrigada, muito obrigada. Vamos começar com esta oração cristã do Papa Francisco, Laudato Si. Te louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas de vossa presença e de vossa ternura. Louvados sejais, Filho de Deus Jesus. Por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formando no seio materno de Maria. Fizestes vós parte desta terra e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estáis vivo em cada criatura, com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais. Espírito Santo, que com vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação, vós viveis também em nossos corações, a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais. Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, na beleza do universo onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e nossa gratidão.
por cada ser que criastes. Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais. Amém. Obrigada, Mônica, por esta linda oração. Depois dos corpos episcopais continentais, ouviremos o bispo Aliwan da Silva, da Federação de Conferências Episcopais da Ásia. Bem-vindo, bispo. Saudações calorosas a todo mundo participando, em nome dos vários corpos episcopais continentais que copatrocinam este diálogo. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês a este webinário tão importante. Minha presença aqui é para afirmar o apoio ativo dos bispos nos esforços da Igreja para sermos cada vez mais envolvidos na celebração da Jornada Mundial da Oração, pelo cuidado da criação, seguindo sua instituição pela Igreja Universal em 2015, pelo Papa Francisco. A nova missa é um passo significativo para permitir nossas celebrações litúrgicas deste dia o especial, sintonizando, harmonizando nossa fé e atos. E a celebração eucarística do dia da criação é uma oportunidade para celebrar Deus como nosso Criador e renovar nossa apreciação do dom sagrado da criação, enquanto nos inspira a cuidar por Ele mais, de forma mais fervente. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Obrigado. Muito obrigado, Bispo, por estas palavras maravilhosas. Agora convidamos a irmã Mary John da UISC, em nome de todas as congregações internacionais. Obrigada, obrigada. Queridas irmãs e irmãos, na UISC, é um prazer co-organizar este webinário juntamente com a USP e tantos corpos e redes eclesiais. Este é o segmento de uma série de diálogos que nós organizamos nos anos recentes para explorar a importância crítica e potencial do Dia Internacional da Oração para a Criação. Devido aos sinais dos tempos, o diálogo de hoje é extremamente urgente e preciso. A nova missa que o Papa Leão a- acrescentou ao missal é um passo muito importante que permite as, no- as novas celebrações litúrgicas formais da observância do 1º de setembro, em solidariedade com tantas outras igrejas cristãs. Quão incrível que nós agora tenhamos uma liturgia que possa celebrar de forma explícita este dia tão especial, louvando o Senhor como nosso Criador e renovando nossa gratidão e apreciação pelo dom da criação. O Espírito Santo nos inspirou com muitas ações nas décadas passadas, seguindo a instituição oficial do Dia da Oração pelo Papa Francisco em 2015. Eu estou certa de que agora, ajudados por esta missa da criação, os níveis de base crescerão ainda mais. Esperamos que o webinário de hoje possa ser uma oportunidade estimuladora
para começar a preparar as celebrações eucarísticas da criação, o dia da criação em menos de 3 meses. Isto pode inspirar vocês e também a envolver a outras pessoas a fazerem o mesmo. Muito obrigada e tudo de bom. Obrigada, irmã Mary. Obrigada, Bispo e Mônica. Obrigada. Agora entraremos no cerne de nosso programa. O programa tem 4 blocos. A história do Dia da Oração, o porquê celebrar o Dia da Oração com uma nova missa. Terceiro ponto, como celebrar a nova missa. Sessões em grupos para diálogo regional. Então, temos 1 hora de palestra e 25 minutos para as breakout rooms. Vamos começar a história com a história com a Shauna Rebelo, da Aliança Verde de Dom Bosco. Vai proporcionar essa história tão importante. Shauna, por que celebramos isto, em particular, 1º de setembro? Qual é a história por trás disto? Obrigada, irmã. Então, a história desta observância do 1º de setembro é fascinante, enraizada numa tradição muito antiga, desde século, o sétimo século. O 1º de setembro sempre simbolizou o dia da criação de Senhor, e depois se tornou no ano das igrejas bizantinas, católicas e ortodoxas. Então, este dia simboliza começo, como lemos no Gênesis 1, João 1, aquele dia quando Deus disse que haja luz. É o começo, como dissemos, do ano litúrgico das igrejas bizantinas, católicas e ortodoxas. Por exemplo, um menológio de Basílio, que explica que o 1º de setembro é celebrado pela Igreja de Deus desde as antiguidades, porque se pensava que fosse o começo de todos os tempos. Em 1979, esse simbolismo da criação foi ampliado à luz dos sinais dos tempos, da crise ecológica, também se tornou na jornada da criação e da oração. E a Igreja Ortodoxa fez um convite profético com o patriarca ecumênico Dimitrios I. Nós convidamos, através dessa mensagem patriarca, o mundo cristão inteiro para oferecer cada ano, neste dia, orações ao Criador de tudo. Em outras palavras, tem vários simbolismos integrados no 1º de setembro, hum, significados entrelaçados sobre a palavra criação. Primeiro é a criação do ato de Deus da criação. Em outras palavras, a criação como mistério teológico. Segundo, criação como fruto do ato criativo. Em outras palavras, criação como um mundo criado. Primeiro é o simbolismo original. O segundo é o novo simbolismo do 1º de setembro. É por isso
que o Dia Mundial da Oração é para a criação, mundo criado, que agora está em grande perigo. Finalmente, todos os simbolismos se unem. Não podemos entender um sem o outro. Ao celebrarmos este dia, sempre devemos lembrar que estes dois simbolismos são o ponto central de nossa fé. Seguindo então o convite de 1979, houve um processo gradual de adoção. A começos dos anos 90, as celebrações nos níveis de bases começaram em vários lugares. Uns anos depois, vários corpos episcopais católicos abraçaram formalmente este dia, como, por exemplo, os bispos europeus em 1997, na Assembleia Ecumênica, e os bispos das Filipinas em 2003. Logo depois, a celebração se tornou global, adoptada globalmente como o Dia Mundial da Oração. Primeiro foi o Concílio Mundial das Igrejas. Em segundo lugar, mais de 10 anos depois, a Igreja Católica ace- aceitou este convite em 2015, quando o Papa Francisco oficialmente instituiu o Dia da Oração. Na carta de 2015, que instituía este dia para a Igreja Universal, o Papa Francisco apontou o desejo dele de que isto deveria ser uma celebração com todo o povo de Deus, sacerdotes, homens, mulheres, religiosas e leigos. Isto marcou um ponto de viragem. Depois, desde 2015, tudo acelerou. E enquanto tudo isso se continuava promovendo com os discursos anuais de todos os líderes, isso se tornou um evento anual até que se implementou a Laudato Si. Isto aconteceu de mão dadas com as celebrações da estação da Laudato Si e da criação inspirada pelo Dia da Criação, ampliando a celebração também desde 1º de setembro até 4 de outubro, a festa de São Francisco. Desde 2015, Papa Francisco publicou mensagens anuais oficiais para o 1º de setembro, animando as celebrações. Papa Leão continuou com essa tradição. De fato, o ano passado ele afirmou que este Dia Mundial da Oração é mais importante e urgente do que nunca. Mais importante ainda, a razão pela qual estamos aqui hoje, é que o Papa Francisco instituiu uma nova missa para o cuidado da criação. Isto possibilitou pela primeira vez todas as celebrações litúrgicas de setembro, 1º de setembro. De fato, se estabelece que a missa pode é uma ferramenta muito útil para este dia da oração internacional. É muito bom nós lembrarmos como este dia, 1º de setembro, é também caracterizado por várias celebrações litúrgicas. Nós, os romanos católicos, temos o Dia Mundial da Oração e o celebramos com a nova missa. Protestantes a adotaram como uma nova festa no calendário litúrgico, que os chamaram de Festa da Criação em Cristo, na natureza cristológica.
da liturgia e recentemente foi revisado pelo lecionário comum. A Igreja Bizantina e Ortodoxa continuam celebrando esta festa antiga. No final, tudo isto é sobre a união na diversidade. Nossas várias igrejas cristãs celebram 1º de setembro com várias maneiras litúrgicas diferentes. Obrigada. Uma alegria enorme para mim participar neste diálogo tão importante. Tem muitas motivações pastorais para celebrar liturgicamente este dia tão especial, o Dia Mundial da Oração para a Criação. Nesses vários minutos eu vou destacar as motivações mais importantes para mim. Primeira é mais óbvia, os sinais dos tempos apresentados pela crise ecológica. Como presidente de Caritas Filipinas, eu vejo frequentemente demais os efeitos devastadores da emergência climática, furacões aqui nas Filipinas continuam destruindo comunidades e vidas, em particular entre os mais pobres e mais vulneráveis. Outras tragédias ecológicas também persistem, desmatamento, perda de biodiversidades, contaminação em várias formas, o pecado humano está destruindo a rede da vida. Como a Laudato Si e a Laudate Deum reiteraram, o clamor da terra, o clamor dos pobres, estão se tornando intoleráveis em muitas partes do mundo, em particular no sul global. Para muitas comunidades nas Filipinas, em toda a Ásia, o cuidado pela criação é não mais simplesmente uma preocupação meioambiental. É uma questão de dignidade humana, sobrevivência e esperança. Celebração litúrgica deste dia, portanto, é uma necessidade pastoral. Proporciona uma oportunidade para a oração diante da destruição e para a conversão que nos inspira a cuidar mais fielmente da criação de Deus. Em segundo lugar, eu diria que até se não houver crise ecológica, essa celebração litúrgica anual ainda seria precisa. Nossa vida litúrgica muitas vezes prestou muita pouca atenção ao ministério da criação e ao papel criativo de Cristo em particular. Este mistério nacional merece ser celebrado de forma mais intencional em cada momento, devido em particular à natureza didática e de catequese da liturgia. Vemos isto no Sacrosantum Concílio 33. A nova missa ajudou a contemplar de forma mais explícita o mistério da criação através Cristo e permite às comunidades encontrarem ah, tesouros das Escrituras tão ricos que aprofundam em nossa apreciação de Deus como Criador. Desta forma, enriquece a visão do Vaticano II, que pediu que os tesouros da Bíblia sejam abertos de forma mais intencional, Sacrosanto Concílio 51, e também que dentro do ciclo de tempo de um ano, a Igreja desenvolve todo o mistério de Cristo, Sacrosanto Concílio 102. Terceiro lugar, esta celebração apoia a evangelização dos jovens, uma prioridade para a igreja. Cuidado pela criação é uma questão também importantíssima para todos os jovens hoje. A igreja tem uma oportunidade importante para mostrar que suas esperanças e preocupações pela casa comum também são preocupações de fé. Encorajo todo mundo a implicar as pessoas jovens de forma ativa nessas celebrações.
porque é isso que nós experimentamos aqui em minha diocese. Isto proporciona uma oportunidade para explicar a harmonia entre fé e ciência. Nossa criação, muitas pessoas jovens encontram a noção de que fé e ciência estão em conflito. Esta celebração pode nos ajudar a, para uma visão mais integrada da verdade. Quarto ponto, é importante sinalizar a outras igrejas cristãs que nós, romanos católicos, também estamos comprometidos com a observância do 1º de setembro. Mesmo que o expressamos através de nossas tradições litúrgicas, a nova missa nos permite estar também com as outras igrejas irmãs na celebração deste dia tão importante para uma maior colaboração também durante a estação da criação. Como o último documento do Sínodo nos lembra, e cito do número 23, a caminhada da sinodalidade é e deve ser ecumênica. Por último, nas Filipinas, nós temos visto como esta celebração está se tornando numa expressão muito linda da piedade popular. Há mais de 20 anos atrás, em 2003, nossa Conferência Episcopal publicou uma carta pastoral instituindo a celebração do Dia da Criação em nosso país. A partir daí, nós vimos frutos encorajadores e acreditamos que este novo formato litúrgico renovado pode ajudar esses frutos crescerem ainda mais. Piedade popular deve ser acompanhada e alimentada. Celebração litúrgica do Dia da Criação oferece particularmente esta oportunidade. Por essas razões tão convencedoras, quase 100 bispos das Filipinas decidiram, por unanimidade, publicar algumas instruções gerais para todas as nossas paróquias para a celebração do Dia da Criação anualmente com esta nova messa. Enquanto nos unimos aos nossos altares este setembro, que nossos líderes po- que a nossa oração, peço desculpas, possa nos levar à gratidão, conversão e ação, que esta celebração eucarística possa nos ajudar mais profundamente nesta união com Deus, nosso Criador, e guardar o dom da criação e nosso compromisso renovado com o cuidado da casa comum. Muito obrigada, Bispo, por essas palavras tão inspiradoras. É muito gente, sim, para toda a igreja celebrar este dia tão especial. Obrigada. Agora temos a irmã Catherine Vince, uma estudiosa teológica litúrgica e é antiga presidenta da Academia Norte-Americana da Liturgia. Questão para a irmã Catherine é, desde um ponto de vista litúrgico teológico, por que é tão importante celebrar esta observância com uma nova missa? Obrigada, irmã Malifa. Eu sugiro 3 razões teológicas por observar 1º de setembro e por usar esta nova missa. Primeiro, a natureza gratuita do amor gratuito de Deus, a importância também de segurar essa teologia da criação e da redenção, e depois a conexão íntima entre nós, entre o que nós criamos, rezamos e como vivemos. Primeiro, então, a própria criação é uma expressão da generosidade de Deus, é uma revelação do amor de Deus. Criação é o dom gratuito do Deus que se auto-revela, que cria por nenhuma outra razão que não seja o amor.
Se a criação é um dom do do Deus amoroso, temos uma obrigação de responder àquele dom em nossa oração pública, na nossa vida. Nós, os romanos católicos, para nós a oração é central. Nossa resposta ao Deus Criador precisa ter aquela forma de reconhecimento do dom, oferecer nossa, hum, nossa oração e louvor também ao Criador deste dom. A criação é dada de forma livre, gratuita, por isso somos chamados a responder a este dom com amor e nosso engajamento deve ser recíproco. Por outro lado, o comportamento destrutivo, a atitude também da comunidade humana para a criação, uma razão pela confissão dos pecados e oração dos lamentos. Essas duas coisas também têm um lugar muito importante na nossa oração pública. Enquanto este novo formulário não aborda esses elementos, outras dimensões da celebração eucarística poderiam ser incorporadas, como, por exemplo, o rito da penitência, oração universal, textos de música, etc., e dar uma resposta mais completa ao dom da criação de Deus. Em segundo lugar, tem um requisito muito sério de manter juntos nossa teologia da criação com nossa teologia da redenção e proporcionar oportunidades litúrgicas para celebrar essa conexão. Em 2008, Papa Bento XVI reparou que a doutrina da criação quase tinha desaparecido, enquanto também ressaltava a conexão entre a criação e redenção, que é vital. Como ele disse, se nós não proclamamos Deus na sua grandeza como Criador e Redentor, também diminuímos o valor da redenção. Esta falta de atenção à criação também teve um lugar em papel em nossa vida litúrgica. Natureza cristocêntrica do ano litúrgico foi usada para justificar a atenção na redenção, mas a necessidade óbvia de celebrar a natureza escatológica histórica da redenção vai ser enriquecida pela atenção à criação. Enquanto nós proclamamos nos Colossenses nova missa, o mistério de Cristo começa com a criação. Uma nova ênfase no simbolismo antigo do 1º de setembro e usando uma nova missa pelo cuidado da criação neste dia, poderia permitir aos fiéis uma celebração da união teológica entre criação e redenção através de nossa crença. E, finalmente, número 3, na encíclica do Papa Francisco Laudato Si, o cuidado meioambiental é apresentado como um imperativo moral para a comunidade humana. Para além disso, haver uma conexão integral entre o que nós acreditamos, como nós cremos e como nós vivenciamos nossa fé. É a magnitude da destruição meioambiental contemporânea que o Papa Francisco lamenta na sua encíclica Laudato Si. E também ele fala da responsabilidade humana, que deve cuidar pela criação. Ele tornou isto num imperativo moral para nós e incorporou este compromisso na doutrina social católica da Igreja. Na sua mensagem para o Dia Mundial da Criação, em 2024, Papa Francisco nos chamou à responsabilidade para uma ecologia integral e humana como o caminho para a salvação para a nossa casa comum, para todos nós que habitamos nela. Depois, no mesmo texto, ele também afirma que a proteção da criação não é apenas uma questão ética, mas é uma questão eminentemente teológica, porque é o ponto onde o mistério da humanidade, o mistério de Deus, se encontram.
O que não prestamos atenção é em tornar esta conexão teológica explícita dentro de nossa vida litúrgica, celebrando o Dia Mundial da Criação, oração pela criação e a nova missa, é uma oportunidade para fazer isto. Para além disso, desde o quinto século, nós ressaltamos a necessidade de manter unidos nossas orações e crenças. O axioma de Próspero, lex orandi, lex credendi, foi prominente nos estudos litúrgicos durante mais de 15 séculos, uma terceira dimensão que foi acrescentada mais tarde. É a convicção de que nossa oração, lex orandi, nossas crenças, lex credendi, e nossa vida, lex vivendi, vivem numa tensão bifurcante profunda. Esta não é somente uma adição acidental ao nosso axioma popular, é uma convicção teológica profunda de que não é suficiente rezar ou crer, mas devemos expressar nossa fé através das ações de nossa vida. A autenticidade de nossa oração e crenças pedem uma expressão concreta, integrada. Em suma, todas essas ações teológicas sugerem que é apropriado celebrar a nova missa com um novo lecionário, o 1º de setembro. Muito obrigada. Obrigada, Irmã Catherine, por esta apresentação tão detalhada que nos explica o porquê da celebração 1º de setembro. Vamos ver agora o como o- e, sobretudo, o lecionário. Vamos começar com o Padre Jerome, um sacerdote que estudou em Paris e é o antigo presidente da Sociedade Human para Jesuítas e Liturgia. Obrigado, irmã. A nova missa aprovada por Papa Leão XIV, introduzida pela Santa Sé em julho de 2025, consiste em duas partes, o que é conhecido como formulário, assim como uma coleção de leituras bíblicas. Eu vou falar no formulário e seu uso. Este formulário é muito semelhante aos que foram encontrados no Missal Romano. Inclui as orações principais, que ah, são faladas pelos sacerdotes durante a celebração, a oração de abertura ou durante a comunhão. Certamente também tem duas antífonas, que são versículos dos Salmos. Uma antífona de abertura e uma de comunhão. Eu vou voltar a falar nisso mais tarde. Essas três orações principais são novas e foram escritas pela Santa Sé, em particular para esta missa. São retiradas de ideias bíblicas do Gênesis 2, Salmo 8, João 6, Colossenses 1, ou também umas passagens de Santo Agostinho, e também de algumas encíclicas de João Paulo II, no Espírito Santo e na vida, na igreja, no mundo, assim como na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Este novo formulário faz parte do que se chama missas para várias necessidades e ocasiões, que se encontra dentro do Missal Romano. Primeiro, qual texto deveríamos usar? Eu diria o que foi proporcionado pela sua Conferência Episcopal Nacional em suas línguas. Clique no botão vermelho. Todos esses textos são traduzidos em várias línguas, mas isto especificou
que algumas conferências episcopais revisem suas versões. Nosso grupo de trabalho preparou um novo site com alguns textos disponíveis. Como deveriam ser usados esses textos? Primeiro, eu diria imprimir as traduções autorizadas oficiais. Lembrem que esses missais impressos e lecionários nas paróquias são muito velhos e falta essa nova missa. Então, vocês precisam imprimir o material antes, e é sempre melhor ter uma cópia impressa no altar ou o presidente ter uma cópia no smartphone ou tablet. Não, para a missa do 1º de setembro, a cor, desculpem, vai ser verde. O sacerdote pode escolher ah, qualquer oração eucarística, mas a oração número 4 com o prefácio, é a mais apropriada. Porém, algumas conferências episcopais ou bispos autorizaram ou até pediram que esta missa seja celebrada primeiro de domingo de setembro, em linha com as normas litúrgicas atuais. Neste caso, a cor litúrgica fica sendo verde. O melhor prefácio para usar seria o quinto prefácio para os domingos no tempo ordinário, que evoca a criação, e neste caso, a oração eucarística número 3 o 2, mas também poderia ser usada a oração eucarística número 4 com seu próprio prefácio. E as outras datas? Segundo as regras para as missas, para várias intenções e circunstâncias, este formulário pode ser também usado em outros dias do tempo ordinário, e são chamados dias da semana ou para dias do memorial. Pode ser usado durante a estação da criação ampliada, desde 2 de setembro até 4 de outubro, e isso é certamente uma boa prática para implementar. E a cor permanece verde. Finalmente, algumas coisas sobre a arte da celebração, sobre o uso dessas orações e antífonas neste formulário. Segundo a nova introdução geral do Missal Romano, cada sacerdote deveria determinar a melhor maneira, baseada nos nossos costumes legítimos locais. Primeiro, a antífona de abertura é usada toda vez que não tem um hino de abertura e antes do sinal da cruz. Segundo lugar, a antífona da comunhão poderia ser usada antes da distribuição da comunhão aos fiéis, se não tem hino de comunhão. Terceiro, as orações que são eh, recitadas pelo sacerdote para a oração de abertura e depois da comunhão, o sacerdote vai observar um momento de silêncio entre oremos e o começo da oração, para que todo mundo possa orar em silêncio juntos com o sacerdote. E lembremos também que o sacerdote sempre vai se beneficiar de dizer essas orações devagar, enquanto ele também reza. Obrigado. Muito obrigado, Padre Jerome, por essa introdução a estas questões práticas. Vamos passar e a criação do mundo. E tudo isto é visto nessas leituras, assim como a criação do mundo. E isto nos ajuda a ver que se pertencem um ao outro. O propósito desse lecionário é um movimento pastoral.
ajuda as pessoas a passarem da criação como revelação, proclamar Cristo como seu centro, passar da ansiedade à confiança e conhecer o trabalho de Deus da reconciliação. Também nos ajuda a manter juntos tanto os significados da criação, o dom e o mundo que este dom traz. Agora, as leituras do Antigo Testamento. As pessoas podem ser cativadas pela beleza da criação, estrelas, vento, água, e ainda assim parar ali. Mas o texto reconhece que estão buscando Deus e nos dá uma chave através da grandeza e beleza das criaturas. Seu autor é percebido. Criação não é o final, mas aponta para além de si, o Criador. O ato da criação dá o seu significado. Salmos, por exemplo, o Salmo 19 mostra a criação proclamando Deus de forma silenciosa e universal. E o Salmo 104 celebra sua riqueza, ordem, independência do cuidado de Deus. Nos dois casos, a criação já está louvando Deus. Nosso papel é ajudar as pessoas a que estejam conscientes de tudo isso, que possam entrar nesta relação entre o Criador e a criação. O centro é o Novo Testamento. Cristo é a imagem de Deus. Nele, tudo é criado. E finalmente todas as coisas são reconciliadas por Ele, nas leituras dos Colossenses. Em Cristo nós vemos tanto a origem da criação e também o cumprimento de uma nova criação. Este é crucial. O cuidado da criação não é apenas uma coisa ética, é cristológica. Cuidar pela criação significa participar no trabalho de Cristo, de manter todas as coisas juntas e levar elas para o seu cumprimento. Este texto é uma ponte para a proximidade com outras igrejas que celebram o 1º de setembro como a festa da criação em Cristo. Seu calendário litúrgico ressalta a criação como um mistério cristológico. Nosso texto é o mesmo texto fundado no Lecionário Revisado Comum. Primeiro Evangelho de Mateus. Aqui a mensagem se torna muito concreta. Jesus fala em ansiedade, se não pode servir tanto Deus quanto dinheiro, mas ele começa com uma coisa muito básica. Olha, este é o convite à contemplação antes da ação. Os pássaros e flores revelam uma verdade mais profunda. Não acumulam, ainda assim são sustentadas. Muito dano ecológico vem da ansiedade, medo de que não haja o suficiente. Jesus, então, nos oferece outra forma. Primeiro busca o reino. Relações certas com a criação começam quando vemos, confiamos e recebemos. Tem outra dimensão também. Na tempestade, os discípulos têm medo e Cristo traz a calma. E ele pergunta: por que você tem medo? O poder da criação não é definitivo. Cristo é o Senhor. Em tempos de preocupações ou crise ecológica, o Evangelho nos chama a não ter medo, mas fé, confiando que Cristo está presente e ativo na criação. Agora, todas essas coisas juntas, a mensagem é muito clara. Criação revela Deus, Cristo está no centro. Nós somos chamados a confiar, não dominar.
E a síntese é que todas essas coisas estão se movimentando, indo para a reconciliação. Somos convidados a ver tanto o dom da criação e o Criador que o dá e a viver nesta relação. E podemos levar então de tudo isto, dessa breve reflexão, preparar as homilias que sejam simples, ajudem as pessoas a ver a beleza da criação, reconhecer Cristo nela e responder com confiança depois. Cuidado da criação não é mais um tema extra, mas é parte da proclamação central da igreja, que todas as coisas vêm de Deus, existem através de Cristo e são destinadas a voltar para Ele. Obrigado. Obrigado, Padre James, por essa introdução tão interessante, a possibilidade para entrarem nesta celebração. Agora passamos a Cristina Leanho, do Movimento Laudato Si. A missa inclui muitos elementos para além do formulário lecionário. Cristina, quais outros recursos são disponíveis para apoiar a celebração? Muito obrigada, é um prazer estar com todos vocês nesta ocasião tão importante. Então, para além dos textos litúrgicos que foram apresentados, a missa oferece um espaço para outros elementos para que essa seja uma celebração muito especial, enraizada na criação. Então, eu estou aqui para partilhar algumas outras ideias e recursos pastorais para sua consideração. Como foi mencionado, dentro da missa, poderíamos incorporar hinos, músicas, temas sobre a criação, tipo clamor da terra e dos pobres, atos de penitência, oração dos fiéis, ou também uma procissão de ofrenda. Pode haver elementos naturais das paróquias, juntamente com pão, vinho, copo com águas locais, ou frutos locais, etc. Ou ramos, como neste exemplo. Isto daqui, a Estação da Criatura foi celebrada com com o tema da água, água viva. Aqui temos o tema da água. Vocês poderiam preparar um espaço litúrgico com o rio, que flui diretamente do altar. Estação da Criação é uma oportunidade pastoral incrível para celebrar a nova missa, em particular o 1º de setembro, o primeiro final de setembro, que representa um desafio para as paróquias, também um chamado para organizar serviços ecumênicos paroquiais, pois é muito importante rezar junto com outras igrejas, às vezes nesta oração. Outra ideia poderia ser contemplar a natureza na criação. Por exemplo, aqui temos algumas ideias. Em linha com essa estação da criação, esse tema, vocês poderiam pensar numa peregrinação, numa caminhada, em lugares tipo rios, são, para facilitar isto, sugerimos a Létio Divina. Vocês poderiam também considerar uma, um simbolismo, o simbolismo das lágrimas para representar os lamentos coletivos. Também tem uma oração comum da Via Crucis que mistura também a Gênese, ciência, para contemplar a história da criação. Essas são somente algumas ideias. Vocês podem olhar também
no, na nosso site, onde tem um repositório com todos os textos litúrgicos em várias línguas, recursos também práticos que mencionamos aqui hoje. O site vai ser atualizado continuamente com novos materiais, missa, e convidamos vocês também a contribuírem com seus recursos, tipo músicas locais, qualquer coisa que vocês achem que seja faltando. Para além disso, a guia aqui para a estação da criação tem aqui muito material e muitos recursos. Obrigada, obrigada, Cristina, por tudo isso. Esperamos que o novo site pode ser útil para todo mundo, que vocês possam promover de forma ampla nas suas redes para que todas as paróquias possam fazer parte dessas celebrações. Vamos partilhar o link aqui no chat. Vamos enviar também por e-mail a todos os participantes do webinário. Agradecemos todos os palestrantes imensamente por suas apresentações incríveis, que com certeza vão ajudar todos nós a prepararmos para as celebrações litúrgicas deste setembro. Infelizmente, chegamos no final da plenária, mas esperamos que as breakout rooms poderia ser uma boa oportunidade para um bom diálogo, para aprofundar mais nestes temas. O novo site, quero lembrar também, que tem uma secção dedicada às perguntas frequentes, que talvez possa responder as suas perguntas. Não, por favor, confiram o site e aí vocês poderiam encontrar já as suas respostas. Agora chegou finalmente o tempo para nossas breakout rooms. Temos algumas perguntas para guiar o seu diálogo. Teremos duas rodadas, dependendo do tempo. Primeira rodada tem pergunta número um, dois. Que ressoou mais das conversas na plenária? Repito, que ressoou mais com você das conversas na plenária? Essa é a primeira pergunta. Segunda, que oportunidades poderiam ter nossas regiões, o país, para conscientizar sobre a importância dessas celebrações eucarísticas, do dia da oração? As perguntas estão no chat. Que oportunidades poderíamos ter em nossas regiões, país, para conscientizar sobre a importância dessas celebrações eucarísticas no dia da oração? Essas são para a primeira rodada. Depois temos a segunda. Se o seu grupo é pequeno, que desafios ou barreiras poderíamos encontrar em nossa região, país, e como eles poderiam ser superados? Repito, que desafios, barreiras poderíamos encontrar em nossa região, país, e como eles poderiam ser superados? Quatro, que melhores práticas, ideias você teria para planejar sua celebração que poderiam ser úteis para os outros? Repito, que melhores práticas, ideias você teria para planejar sua celebração que poderiam ser úteis para os outros? As perguntas estão já traduzidas em português no chat, então vocês têm as perguntas ali. Nossos grupos regionais, então, teremos de 20 a 25 minutos. Depois dos grupos, não vamos voltar no plenário, na plenária. Cada grupo vai terminar com sua própria oração, com seu próprio ritmo. Este momento, então,
para mim me despedir em nome das várias instituições que organizaram o webinário. Um muito grande obrigado vocês pela participação. Nos veremos em menos de 3 meses em nossas celebrações respectivas. Por enquanto, é um momento de nos prepararmos e esperamos que as conversas regionais sejam frutíferas e Deus abençoe todos vocês e que tenham um diálogo, conversa, muitos frutíferos dos grupos regionais.